Irmã Simone Schwina, em nome de quem eu cumprimento os demais professores, funcionários e, em especial, os alunos do CETEB Sul. Que alegria, querido, estar aqui com vocês. Hoje eu sou uma espécie de seminarista como vocês, tá? No mesmo patamar, e vou tentar, debaixo da graça de Cristo, dialogar com vocês, estabelecer uma relação dialógica e deixando um pouquinho de lado esse histórico acadêmico de estudos, de queimar pestanas, às vezes altas horas, que não tem nada a ver com o programa do Serginho Groisman, né? Mas altas horas ali, trabalhando em cima dos livros, e como Simone disse muito acertadamente, tudo por amor a Jesus, paixão por Cristo. E eu quero cumprimentar os colegas pastores, citando em nome do pastor Juarez e demais colegas presentes aqui. Vocês são especiais, meus queridos, homens de Deus, que fazem o tipo de função de trabalho mais nobre que pode existir na face da terra. Foi o que respondeu certa vez Billy Graham, quando um grupo muito grande de políticos o procurou para dizer: você é um candidato fortíssimo à presidência dos Estados Unidos, aceite. Ele disse: senhores, eu não posso descer, eu já sou ministro do Evangelho. Mas diz isso com humildade, não desmerecendo aqueles que têm uma vocação política. A vocação política, quando feita debaixo da autoridade da palavra de Deus, é uma vocação santa, sagrada. Pena que nós temos visto coisas diferentes por aí. Mas eu quero notificar a presença, antes de nós começarmos a aula inaugural, da presença da Dulcineia Vitório Fernandes, da Zezé, também do Januário e da Lourdes, que inclusive trabalhou muitos anos aqui em Aquidabã. Eles hoje são membros ali da primeira Igreja Batista em Castelo. Simone, este ano a Assembleia da Associação será lá em Castelo. Quero motivar vocês, seminaristas, a que vão, porque nós faremos parceria com a Prefeitura Municipal a fim de que prestemos um serviço social naquele dia da associação, ou antes ou durante, mas não depois, em que nós queremos deixar impressa a característica do povo batista ali, com um trabalho social em um dos aparelhos do município, talvez uma escola pública, alguma coisa assim. E vocês conhecerão um pouquinho mais de perto a história da PIB de Castelo, de organização 105, mas de presença batista na cidade 110 anos. Impressionante. Então, ditas essas palavras, eu desejo então iniciar esta aula pedindo a vocês que abram a palavra de Deus, para que possamos lê-la num texto maravilhoso, que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, assim nos diz a palavra de Deus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Senhor Deus, usa-me apenas como um vaso imperfeito de barro, mas que nas mãos do Supremo Oleiro haja edificação no meio do teu povo. Em nome de Jesus, amém.
Meus queridos, vamos pensar por alguns instantes, fundamentados então neste tema, família presente de Deus, aspectos teológicos e os desafios da crise de gênero em nossa sociedade contemporânea. Então nós vamos dedicar um pouco de tempo para trabalhar um assunto muito palpitante da sociedade hoje, a chamada identidade de gênero, identidade sexual, e os desafios que isso trazem para nós enquanto servos do Senhor Jesus, vocês rapazes, moças, alguns senhores e senhoras, enquanto alunos do CETEB Sul, darem o melhor dos seus sucos mentais, da sua inteligência, preparando-se do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de um bom referencial teórico, com forte fundamentação escriturística, para que vocês possam responder com mansidão a razão da esperança que há em seus corações, particularmente pensando acerca da família. Com relação a esse texto bíblico, eu quero pensar apenas uma única palavra, quando diz que a Escritura é divinamente inspirada, e eu quero usar apenas uma palavrinha aqui como referencial para nós, a palavra theos pneustos, ou então theopneustos, que quer dizer o sopro divino em cada palavra que há nas Escrituras, em que todos os escritores do Antigo e Novo Testamento foram inspirados por Deus para trazerem a esta concretude da história os chamados oráculos divinos, todo o conselho de Deus. Obviamente que lá na academia, no ambiente acadêmico, não há nenhum problema de nós questionarmos profundamente os aspectos materiais, os aspectos escriturísticos, as fontes documentais, seja do Antigo ou do Novo Testamento. Questões controversas como, por exemplo, em que data determinado livro foi escrito, quem é que efetivamente escreveu, as interpolações a posteriori, ou seja, inserções que eventualmente possam ter acontecido aqui ou acolá no texto escriturístico, não há nenhum problema nisso. A Bíblia é um livro tão maravilhoso e porque inspirada por Deus, theos pneustos, ela resiste a qualquer dissecação acadêmica e ela emerge cada vez mais firme, cada vez mais forte como a palavra de Deus. Então eu quero aqui elencar alguns chamados prolegômenos, ou 4 prolegômenos, ou seja, princípios, fundamentos a partir dos quais nós podemos trabalhar essa questão da identidade de gênero e o que é que nós como batistas podemos dar de resposta franca, aberta, serena, substanciada acerca da família enquanto projeto de Deus. Primeiro prolegômeno, qual é o nosso princípio hermenêutico? O princípio hermenêutico, a chave hermenêutica para estudarmos todo e qualquer texto da palavra de Deus, está em uma pessoa e não em um conceito. Certamente vocês conhecem aquele texto maravilhoso de João: e conhecereis, e a verdade, consubstanciando esse mesmo conceito. Eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai. Muito bem. O cristianismo é a única religião que trabalha com verdade não enquanto conceito, mas trabalha com a verdade pessoalizada. Verdade é pessoa, e essa pessoa é Cristo Jesus. De forma que a chave hermenêutica, o princípio hermenêutico para nós sempre está ligado àquilo que Karl Barth disse ser o Senhor Jesus Cristo, a fonte, a base da ipsissima verba. Para Karl Barth, que teve uma posição muito radical, no sentido de firmar posição em relação à Bíblia,
Para ele, a Bíblia não é este livro pura e simplesmente dos seus aspectos materiais. Calbart não foi muito bem entendido por conta disso, porque achavam que ele estava indo contra a autoridade das Escrituras. Mas ele dizia: Bíblia, para ser Bíblia, tem que ser escrita nas tábuas do coração de um ser humano. Ela, no seu aspecto formal, enquanto livro, se não for lida, e se o Espírito Santo de Deus não falar ao nosso coração de tal sorte que nós mudemos eticamente, moralmente, realinhando as nossas perspectivas intelectuais, a Bíblia continua livro e não é palavra de Deus. Para ser palavra de Deus, ela tem que estar ligada a esse conceito da ipsíssima verba, ou seja, a palavra de Deus é eficaz, é viva, enquanto pessoa, a saber, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, já que está escrito lá no primeiro capítulo do primeiro versículo do Evangelho de João: em tes arques rein ho logos, kai ho logos rein ho theos, ou seja, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Vocês estão laborando, estão trabalhando intelectualmente, não em cima de um conceito frio e vazio. Vocês não estão defendendo uma ideologia. Vocês estão se apropriando cada vez mais da verdade enquanto pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas o segundo prolegômeno está relacionado ao princípio histórico. E eu quero que vocês levem muito a sério esta tese que eu vou colocar aqui: o verdadeiro batista é aquele que não é. Como é que nós podemos entender que somos efetivamente batistas enquanto um movimento cristão ao longo da história? Então, nesse prolegômeno, nesse princípio, para que nós possamos fundamentar bem o nosso conceito de família, pensemos em nós, cristãos batistas, como uma grande família. Mas o verdadeiro batista é aquele que não é. Mas o que ele não é? Ele não é sacramentalista, ele não partilha de uma visão estreita de mentalidade de gueto, de um denominacionalismo estreito. Embora nós devamos louvar o nome do Senhor Jesus Cristo pela nossa denominação, não há conflito de ideias e conceitos aqui. Mas o batista, enquanto movimento cristão ao longo da história, é muito, muito mais do que uma denominação. É muito mais do que a ABC, Associação Batista Cachoeirense, a Convenção Batista do Espírito Santo, a Convenção Batista Brasileira, as demais instâncias batistas até chegar à Aliança Batista Mundial. Como é lindo participar dessa grande família que é a família batista, mas nós somos muito mais do que uma denominação, nós somos um movimento cristão. Por que movimento cristão e não pura e simplesmente uma denominação? Porque o verdadeiro batista é aquele que fecha a questão com as Escrituras Sagradas enquanto a sua única regra de fé e prática. Nenhum crente pode dizer que é efetivamente batista se não amar, se não ler e se não vivenciar as Escrituras Sagradas. Faz parte do seu e do meu DNA enquanto batista, amarmos a palavra de Deus, de para onde nós formos, levarmos conosco um exemplar das Escrituras, porque Deus sempre dá a oportunidade de você falar a respeito de Jesus Cristo e abrir a palavra do Senhor Deus. Não é efetivamente batista aquele que não se aprofunda no estudo das Sagradas Escrituras. E olha, queridas irmãs e irmãos, dentro desse prolegômeno, colocando como princípio histórico os batistas como aqueles que
amam este livro, precisamos abrir os olhos para uma dificuldade muito forte hoje na família batista: analfabetismo bíblico. Nada contra data show, nada contra iPad, nada contra qualquer outra mídia, fantástico, maravilhoso. A Sociedade Bíblica do Brasil está produzindo cada vez mais materiais para a rapaziada ler a palavra de Deus em qualquer mídia, mas absolutamente nada substitui quando você vem domingo para a igreja com a sua Bíblia debaixo do braço. Onde está a sua Bíblia? As pessoas aí fora na sociedade, nas ruas de Cachoeira, em qualquer outro lugar, veem você com exemplar das Escrituras Sagradas. Volto a repetir, isso não tem nada a ver com as mídias alternativas. Elas são muito bem-vindas e precisamos usá-las. Temos que voltar a ser o povo do livro, identificados como tais, cujo amor está na lei do Senhor, e nela meditemos de dia e de noite, e sejamos capazes de citar, não apenas com o cérebro, mas sobretudo com o coração, textos das Escrituras Sagradas. Meus queridos, eu quero partir para o terceiro princípio aqui, ou o terceiro prolegômeno da família como presente de Deus, já que nós somos uma família, e elencar aqui rapidamente dois princípios que são muito caros a nós enquanto servos de Deus, que fazemos parte ao longo da história do movimento batista. Primeiro deles, sacerdócio universal dos crentes. Com isso nós concordamos com Martinho Lutero e outros reformadores que colocaram de maneira correta o seguinte: cada crente precisa ser um sacerdote. Certa ocasião, João Hus, que foi morto por pregar a palavra de Deus, após o concílio de Constança, ele disse: nem todo sacerdote é santo, mas todo santo necessariamente é um sacerdote de Cristo. Nós, enquanto batistas, enquanto família de Deus, entendemos que cada crente é um sacerdote. Nós somos, por definição, anti-sacramentalistas e anticlericalistas, ou seja, o pastor é servo dos servos de Deus na igreja. Claro que ele tem ascendência, ele tem autoridade sobre os membros, autoridade pelo Espírito Santo que é dada, autoridade ética, moral, espiritual, querido, o povo gosta do pastor, mas ele em nada é superior e em nada é inferior ao dito mais simples membro da igreja, talvez até um analfabeto. É preciso aprofundarmos essa consciência, irmã e irmão. Cada crente é um missionário. Cada crente tem que ter uma função sacerdotal no lugar em que está, mas particularmente você, homem, enquanto chefe, cabeça da casa, você é o sacerdote do seu lar. Exerça a função de sacerdote do seu lar. O último princípio que eu quero colocar aqui, ou o último prolegômeno, para depois lermos um texto um pouquinho mais laborioso do ponto de vista acadêmico, é o princípio ontológico de família. Nós sabemos que na filosofia há um capítulo que é a ontologia, que vai aos fundamentos do ser em si. Quem é aquela pessoa? Quem é aquele ser? Exemplo: quando nós vamos para a Bíblia, verificamos que há diversos nomes acerca de Deus, em particular no Antigo Testamento. Mas há um nome que se destaca porque fala da natureza de Deus, que é a palavra Jeová ou Yahvé, que é o nome ontológico de Deus, que tem a ver com o ser em si de Deus. Quando Moisés pergunta a Deus: em nome de quem eu vou falar com o faraó? E aquele texto maravilhoso lá de Êxodo diz assim: Ani Ayá,
Ani. Eu sou eu. Ou seja, eu sou, me enviou a vós. Só que o verbo ayá no hebraico é um verbo depoente, um verbo, diríamos, defeituoso, que não há conjugação para ele no passado, no presente ou no futuro. A depender do contexto, você vai traduzir o verbo ayá ou no passado, ou no presente, ou no futuro. O que quer dizer isso? Eu era, eu sou, eu serei. Eu sou o alfa, o princípio. Isso tem a ver com a natureza de Deus. O nome do nosso Deus não é Deus. Deus é nome que se dá à divindade, um nome genérico, porque nem todo Deus é Deus. Somente um é Deus. Quem? Jeová. Eu era, eu sou, eu serei. Então aqui está o princípio ontológico de família, já que Deus, nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a chamada família pré-existente. Nada pode substituir essa argumentação, esse conceito de Deus, como sendo aquele que gosta de se relacionar por intermédio das três pessoas da Trindade, a família pré-existente. Mas também existe a família funcional. O que é a família funcional? Pelo menos pai, mãe e um único filho ou mais filhos. Mas quando nós pensamos lá no Novo Testamento em termos de família na sua dimensão final ou escatológica, e o propósito consumado desta família é quando nós vemos Deus dizendo lá no Antigo Testamento para Abraão, isso se consolida no Novo Testamento: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E quando isso se torna verdade, ou seja, o Deus eterno, o Deus transcendente, se torna o Deus imanente, ou seja, Emanuel, na pessoa de Jesus Cristo, e o Verbo se habitou entre nós, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Ele é a imagem expressa do Deus invisível. Ali, irmãos e amigos, se consolidou o conceito de família transcendente com família funcional, que somos nós. E a família no sentido escatológico, quando Cristo na cruz do Calvário nos comprou com o seu sangue e nos fez filhos por adoção, para que possamos estar nas bodas do Cordeiro para todo sempre em celebração. Preste atenção nisso. Família foi criada por Deus para estar em constante celebração. E do ponto de vista escatológico, é o que vai acontecer quando estivermos reunidos lá como povo de Deus para as bodas do Cordeiro. Agora, muito rapidamente, eu quero fazer menção aqui de alguns conceitos, e depois eu quero deixar esse texto na íntegra para a irmã Simone, a fim de que os alunos possam ter acesso a ele, sobre a identidade sexual neurobiogenética e o conceito de identidade de gênero. Eu quero ser o mais rápido possível e prático aqui nesta questão. Hoje em dia, há uma tensão muito forte na sociedade, porque grande parte das pessoas tem sido motivada a escolher, entre aspas, o seu sexo, conforme você pode ver nessa imagem aqui, que nada mais é do que uma das cenas finais de uma novela da Rede Globo, em que dois atores ali estão publicamente consumando uma cena de homossexualismo, ou então da chamada união homoafetiva estável, que parece que poderá vir a ser algo consolidado no ordenamento jurídico. Deus nos livre disso. Deus nos livre disso. Mas se acontecer, vamos converter isso em bênção para a igreja, para que ela, uma vez perseguida, siga firme no Evangelho do Senhor Jesus. Mas, meus queridos, hoje há pelo menos duas vertentes. A chamada identidade psíquica, ou seja, aquela que no psiquismo humano
que foi adulterado pela ação deletéria do pecado, e a identidade essa chamada psíquica ou de gênero, em que o homem escolhe um parceiro sexual que é outro homem, seja ele ativo ou passivo, ou seja ele homossexual ou bissexual, ou aquela sigla colocada lá, GBLT, não interessa, pecado é pecado. Mas hoje em dia está cada vez mais forte essa ideia, em detrimento a um conceito extremamente importante. Quem quiser ler, vá ao Jornal Batista. Uma parte do meu referencial teórico está em cima de um artigo escrito por um professor de ética da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, conhecido de vocês, esteve aqui há pouco tempo, o pastor Lourenço Stélio Rega, em que se desenvolve esse conceito de identidade neurobiogenética, com forte fundamentação científica, teórica, que dá base, inclusive, para a própria Bíblia, a palavra do Senhor. Então, rapidamente, eu quero fazer aqui algumas considerações. A cada dia que passa, tem sido reforçado o conceito de que é necessário diferenciar entre o determinismo biológico sexual, da identidade de gênero, ou sexual psicológica. Para a compreensão do tema, vamos fazer uma abordagem teleológica da vida, em que cada coisa existe com finalidade específica. Assim, partindo da natureza mais essencial do ser humano, que é a sua vida biogenética, que dá suporte para tudo mais, é necessário compreender que a definição do ser humano do ponto de vista biológico e cromossômico diferencia homem e mulher, de modo que o genoma masculino XY e o genoma feminino XX, nesse sentido, ao longo da vida, continuamos diferentes, como homem e mulher, da mesma forma como nós nascemos. A mulher produz estrógenos e progesterona. Por conta disso, ovula, nascendo com um número limitado de óvulos que vão sair dos seus ovários ao longo de certo período de idade da sua vida. Por sua vez, o homem produz testosterona, sendo capaz de produzir espermatozoides aos bilhões ao longo de praticamente toda a sua vida. Assim, do ponto de vista biogenético, homem e mulher possuem características específicas e são diferentes. Nasceram para ser diferentes, para cumprir papéis diferentes na vida. Nem por isso são biogeneticamente superiores ou inferiores. É a partir dessa visão biogenética que se constrói a sexualidade num ser uno e numa junção biofísica e também psíquica. É interessante que há coincidência desses fundamentos da biogenética como narrativa bíblica da criação, em que temos essa forma binária da natureza humana ao se constituir homem e mulher com características próprias. E isto vale dizer, antes mesmo de a ciência consolidar esse conceito, a Bíblia já sinalizava a identidade neurobiogenética com bastante clareza. Bíblia não é compêndio de ciência, mas toda verdadeira ciência, sem preconceito, que deve ser a priori, um fundamento da ciência de não ter preconceito, toda boa ciência se consubstancia nos conceitos da palavra de Deus. Impressionante isso. Assim nós temos que, do ponto de vista funcional, neste caso, a natureza fornece elementos constitutivos que demonstram diferenciação entre homem e mulher na anatomia, fisiologia, biologia, bioquímica, histologia, comportamento, percepção de realidade e o mais importante,
como matriz fundante da integridade do ser, a estrutura psicossomática do homem em si e, de igual modo, a estrutura psicossomática da mulher em si. Além disso, a neurofisiologia nos ensina que o cérebro masculino e o feminino apresentam diferenças anatômicas e funcionais que a ciência está começando a identificar com um pouco mais de precisão. Nada que ver com superioridade ou inferioridade do ponto de vista das funções cognitivas, intelectivas, nada que ver. Mas a forma de percepção da mulher é algo extremamente maravilhoso, lindo. Nós homens precisamos entender isso. A forma de percepção do homem também é diferenciada, as mulheres precisam entender isso. Um dos conceitos mais radicais e, de certa maneira, mais importantes da chamada neurociência é que nós precisamos aprender a pensar com o coração e a sentir com o cérebro. Nós precisamos intercambiar as potencialidades com as quais Deus nos aquinhoou, que Ele nos presenteou, para que nós não fiquemos reféns de um reducionismo de realidade. E vocês, seminaristas, precisam trabalhar isso muito fortemente no seu dia a dia. Então eu vou pular um pouquinho mais aqui, e agora dizer algo que é muito importante sobre a identidade neurobiogenética, com uma pergunta: caminho para a esquizofrenia? Neste caso específico, a pessoa psicologicamente é uma e genética e neurologicamente é outra. Metaforicamente falando, não seria isto uma espécie de esquizofrenia, ou seja, de cisura, de divisão do eu, em que aquele eu se tornasse em dois eus? Ora a pessoa pensa que é uma coisa, ora ela pensa que é outra, e se isso for para o lado da doença mental, chega até mesmo à beira da loucura, ou então a esquizofrenia catatônica, ou seja, desconexão de realidade. Isso, via de regra, acontece com aqueles que optam por conta do pecado, por conta da influência da mídia, optam pela identidade sexual de gênero, psíquica, e não a chamada identidade com a qual Deus nos fez, neurobiogenética. Tudo já perfeitamente planejado pelo nosso querido Deus, o transcendente, o imanente, o Deus conosco, o Deus em nós. A prática tem demonstrado que homoafetivos nesse tipo de fissuramento do eu acabam buscando soluções em direção da modificação morfológica dos seus corpos. Retirada do pênis, construção de mamas e outras cirurgias mais, em busca de solucionar a sua vida cindida. Por outro lado, quando se busca utilizar razões culturais acima citadas, dá a impressão de que quem opta pela homoafetividade é superior ao heterossexual, por conta de não ter se submetido ao que é considerado determinismo cultural, que impõe a heterossexualidade, como se isso dependesse exclusivamente da dinâmica e fluidez cultural. Ou seja, gente, hoje em dia parece que é desdouro, é demérito a pessoa ter a sua sexualidade definida, claramente definida, varão, varão, varoa, varoa, para que ambos se complementem. Em outras palavras, a defesa nesses termos da homoafetividade acaba trazendo uma situação que a deslegitima. Em busca de uma compreensão mais profunda do tema, torna-se necessário considerar a natureza humana, que foi constituída em termos neurobiogenéticos, que fixa a natureza de cada um.
não havendo espaço para se cindir o ser humano em neurobiogenético ou então em psíquico cultural, com a influência deletéria do pecado, com o risco de se instalar na alma graves e profundos distúrbios psíquicos, com severas distorções para a vida, para a sociedade e mesmo para a história da humanidade. Concluindo essas ponderações, uma pergunta: se nós colocarmos apenas o referencial cultural, subjetivo, antropológico, na tentativa de consolidar o conceito de que o indivíduo possa ter uma identidade de gênero diferente de sua identidade neurobigenética, e se a normalidade, entre aspas, cultural, na ciência jurídica chamada de consensus gentium, for tomada como legitimadora das decisões e ações humanas, onde é que nós vamos parar? E se amanhã a pedofilia se tornar culturalmente, entre aspas, normal e aceitável, vamos então, por esta mesma linha de raciocínio, ter de aceitá-la? Há aqui alguns arrazoados do ponto de vista da pesquisa científica, que eu vou deixar depois o texto, porque há muitos termos técnicos, mas que vale a pena vocês se aprofundarem em pesquisas científicas muito sérias acerca da inviabilidade da identidade sexual transformada, ou então a identidade sexual psíquica e não a neurobiogenética. Cada dia que passa, irmãos, a ciência está corroborando, confirmando as Escrituras Sagradas. Eu quero sugerir a vocês que leiam um livro maravilhoso, Simone, se vocês estiverem lá na biblioteca do seminário do CETEBS, A Religião do Cérebro. Fantástico esse livro. E também leiam um outro livrinho chamado O Cérebro Nosso de Cada Dia, que foi escrito por uma das melhores articulistas em neurociência do mundo, uma brasileira, Susana Herculano Ruzel. Susana Herculano Ruzel. Leia esse livrinho dela, O Cérebro Nosso de Cada Dia, em que ela vai trabalhar alguns conceitos ali extremamente complexos, mas numa linguagem simples, acerca de como funciona o nosso cérebro e particularmente a determinação que Deus traz na questão da identidade neurobiogenética. Toda pessoa homossexual traz consigo dentro do seu coração, na verdade, um trauma violento. E eu concluo apresentando a vocês um estudo de caso, em que eu trabalhei nesse caso, peço permissão para citar, e o nome, obviamente, é um nome fantasia. Enquanto servo do Senhor Jesus, sobretudo pastor de gente, de almas, mas usando alguns conceitos da psicanálise, tendo como referencial teórico um homem que viveu na Segunda Guerra Mundial, Viktor Frankl, que tinha muita conexão com a Bíblia, com a Palavra de Deus. Eu não gosto muito da linha freudiana, embora ele seja o grande sistematizador da psicanálise, mas há algumas outras linhas psicanalíticas que são muito na direção da Bíblia, a Palavra de Deus. E ao tratar desse caso, eu tive um contato com um jovem, hipoteticamente chamado Irineu, que estava numa casa correcional perto do aeroporto internacional de Cumbica, Guarulhos, São Paulo. Havia um trabalho batista muito bom ali, pastor Chuína, como nós temos aqui na região de Cachoeiro, trabalho feito em presídios. E ali haviam 2 penitenciárias e 2 CDPs, Centro de Detenção Provisória, que acaba sendo permanente. E nós tínhamos uma congregação batista maior que esse templo aqui, construída com dinheiro de batistas,
boa parte de norte-americanos, alguns brasileiros, construímos uma capela dentro do sistema penitenciário, chamado Penitenciária José Parada Neto, bem pertinho ali do aeroporto de Cumbica. E as igrejas tinham ali o seu trabalho, batistas, metodistas, presbiterianos, igreja católica, pastoral carcerária. Só que os católicos tinham que ir para um espaço físico onde havia batistério. E ali nós tínhamos os nossos cultos, e ali eu conheci esse jovem. Por imposição, por alguns desvirtuamentos, adotou a postura homossexual. Era, entre aspas, garota de programa dos demais presidiários. Começou a frequentar o trabalho da congregação batista ali. Recebeu a palavra de Deus. Foi profundamente tocado por esta ipsíssima verba, palavra de Deus com autoridade suprema, que cura, que liberta, que transforma. Começou a mudar o tom da sua voz, os seus trejeitos. E pediu se nós não poderíamos aprofundar o conhecimento da palavra de Deus com ele. Claro que podemos. Ele foi até a administração do presídio e disse: eu posso mudar de cela, porque eu não quero mais ser garota de programa dos demais presidiários. Eu estou liberto, eu não quero mais essa vida para mim. E de acordo com o código de ética lá entre os presidiários, as pessoas chegaram, os outros presos: olha, você vai passar para a lei crente, então não seja um vacilão. Se você vacilar, nós vamos te matar. Nós respeitamos você, você quer passar para a lei crente, passe. Você não tem mais que praticar nenhum ato que você praticava até agora, mas não vacile não, porque você está passando para a lei crente. Meus amados irmãos em Cristo, será que a gente podia colocar alguma coisa semelhante assim nas igrejas, ou pastor Chuína? Está na lei crente e não faz determinadas coisas mais. Não fale do irmão, não fica disputando o cargo dentro da igreja, como se cargo desse status a você dentro da igreja. Não seja um vacilão, porque o juízo de Deus é muito mais forte do que o código de ética dos presidiários. Mas aquele rapaz estudou a palavra de Deus, se firmou, e que festa foi aquele dia em que nós imergimos aquele menino nas águas batismais ali, daquela congregação, e ele se tornou um firme pregador da palavra de Deus, ali no presídio, até o cumprimento cabal da sua pena. Um estudo de caso para vocês, para fazer a contraface, o contraponto de que alguns teóricos do comportamento humano, seja psicólogo, psicanalista, terapeuta que for, dizerem que não dá jeito para algumas coisas. Obviamente que há alguns casos em que aquele homem ou aquela mulher não perdem certos trejeitos, é verdade. Isso não quer dizer que não tenha sido remido por Cristo. Alguns tiveram o seu psiquismo, a sua alma tão devastados por Satanás e por forças adversas, que aquilo fica como marca profunda para o resto da vida, mas não quer dizer que eles não tenham sido libertos pelo Senhor Jesus. Então, queridos, 100% de tolerância para com o pecador, 0% de tolerância com o pecado. Não sejamos intransigentes. Se porventura na sua igreja houver alguma dessas pessoas que teve experiências psíquicas profundas, devastadoras na área sexual, e que talvez tenha um tipo de comportamento que não está dentro do padrão de uma igreja local, sejam pacientes. Use um telefone que ele tem amplitude galáctica, e o número desse telefone tem 2 dígitos, 00. Marque de 2 joelhos no chão. Ore.
para que Deus possa dar a você graça, entendimento, sensibilidade, para trabalhar, irmã Simone, essa questão de identidade de gênero em nosso meio. Deus nos abençoe e nos dê graça para prosseguirmos firmes como servos do Senhor Jesus.